Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a função e e a função ou. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que essas funções são duas funções lógicas. Então, a estrutura, como é que é a estrutura dessas funções? Quando você coloca aqui o e, repara que sempre que você coloca uma função, ele aparece aqui, como a gente já tinha visto, mas quando você insere a função mesmo, ele te diz como é que funciona aquela função. Então, como eu falei, como é uma função lógica, você vai colocar um valor lógico 1, e aí se você quiser, um valor lógico 2, outro valor lógico, enfim, quantos você quiser. Quando uma função, repara que aqui ela está entre colchetes, esse lógico 2 está entre colchetes, significa que é opcional. Então, por exemplo, digamos, eu vou colocar aqui um valor lógico. Então, 1 menor do que 2. Ela vai me retornar verdadeiro. Eu posso colocar outro valor lógico. Então, ó, ponto e vírgula. Repara que vai ficando em negrito o que a gente está editando no momento. Então, 3 menor que 4. Ponto e vírgula. Aí eu vou colocar também 5 diferente. Repara, diferente no Excel é menor e maior. Diferente de 6. Vou colocar entre aqui, verdadeiro, porque 1 é menor que 2, 3 é menor que 4 e 5 é diferente de 6. E vou colocar exatamente a mesma coisa para o ou. Igual, ou aí vai ser 1 menor que 2, ponto e vírgula. 3 menor que 4, ponto e vírgula, 5 diferente de 6. Repara que essas duas funções elas têm a mesma estrutura. Então, se você colocar e, ó, você insere um valor lógico e quantos você quiser. E o ou a mesma coisa. Insere um valor lógico quantos você quiser. A diferença é, o e ele vai te retornar verdadeiro se todos esses valores lógicos, todas essas expressões que vocês colocarem entre ponto e vírgula forem verdadeiras. O ou vai te retornar se uma delas for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Se todas forem falsas, ele retorna falso. Então, por exemplo, eu vou mudar agora e vou colocar aqui 10 ao invés de 2. Então, 10, vocês vão ver o que vai acontecer. E 10. O ou continua verdadeiro, mas o e mudou para falso. Por quê? Porque tem uma expressão ali que é falsa. Então, o e ele se torna falso automaticamente. Porque tem que ser a primeira verdadeira, e a segunda, e a terceira, e todas. O ou é, se uma for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Se todas forem falsas, ele retorna falso. Mas repara que a gente pode colocar dentro dessas funções também as células como a gente fez antes. Então, é exatamente o que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui o valor 1, 2, 3. Vou deixar essa célula vazia. Vou colocar aqui o valor 10. Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. E agora, vou colocar aqui e o 1 mais o 2, isso aqui vai ser igual a 3, ponto e vírgula, outra expressão, que esse daqui vezes 3 seja menor do que esse. Eu botei 3 vezes 3 seja menor do que 10, a princípio verdadeiro, então para retornar verdadeiro. E agora aqui, eu vou colocar que essa célula aqui seja igual a vazia. O que é isso que eu fiz? Eu coloquei, repara que a string vazia ou texto vazio, você abre e fecha aspas. Vocês lembram que com fórmula, na fórmula a gente coloca texto assim. Repara que se eu não eu vou colocar assim, e ele vai me retornar verdadeiro. Se eu não colocar nada, se eu colocar igual a simplesmente vazio, ele vai me retornar um erro. Por quê? Porque ele espera que tenha alguma coisa ali. Então, como eu estou querendo colocar um texto dentro da fórmula, você coloca ele entre aspas. Se você quiser simplesmente escrever na célula, não tem problema. E ele me retornou verdadeiro. E agora para o ou, eu vou na verdade fazer assim, eu vou copiar essa fórmula inteira, para não ter que escrever de novo. Vou colar a fórmula aqui, só vou mudar o e para ou. Verdadeiro também. O que eu fiz agora? Eu copiei, repara, eu copiei a fórmula, eu não copiei a célula. Se eu copiar a célula, vocês lembram? Se eu copiar a célula e coloco ela na célula de baixo, as minhas referências mudam. Mas se eu copio a fórmula diretamente aqui dessa barra de fórmulas, eu clico aqui, seleciono a fórmula, copio ela
e colo na célula de baixo, ela continua a mesma fórmula, não muda. Então, está dando verdadeiro e verdadeiro. Agora, por exemplo, vou mudar esse valor aqui para 5. O E deu falso, como era de se esperar. Por quê? B10 mais B11 não é igual a 3. B10 é 5 mais B11. Então deu falso. E agora vamos fazer o ou da falso. Para fazer o ou da falso, a gente tem que fazer o quê? Eu vou mudar esse aqui para 5. E esse daqui eu vou colocar qualquer valor. O ou virou falso. Por quê? Porque o B13 já não é mais vazio. O B12 vezes 3 é 5. Vezes 3 é 15. Então já não é menor do que esse. E o B10 mais o B11 é igual a 3. Mas se eu chegar agora aqui, por exemplo, e deletar, ele volta a ser verdadeiro. O que é esse verdadeiro ou falso? Essas duas funções, elas, como são funções lógicas, elas retornam ou verdadeiro ou falso. Que para o Excel é a mesma coisa que ou 0 ou 1. Então, verdadeiro é considerado 1 e falso é considerado 0. Então, galera, basicamente nessa aula é isso. Na próxima aula a gente já vai utilizar a formatação condicional e vocês vão ver que a gente vai usar bastante essas funções na formatação condicional. Então valeu e até a próxima aula.